Vamos lá. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, um dia muito bonito, um dia legal, um dia bacana, um dia que nós, como nova geração, celebramos, porque é um tempo nosso. Então, hoje a gente está tendo o culto dos jovens num novo formato, num novo horário, e eu tenho certeza que você deve estar empolgado com isso, porque eu estou muito empolgado com isso. Mas para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou o pastor de jovens aqui da nossa igreja, né, tenho cuidado da galera dos jovens aí há um tempo, e para mim tem sido um privilégio gigantesco estar aqui com você e compartilhar coisas bem legais, que são úteis para a vida de vocês hoje. Bom, gente, hoje nós começamos uma nova série, com o tema Cativeiros Invisíveis. Ela vai ter início hoje, e nós vamos estudar o mês de setembro e também o mês de outubro, alguns temas ao longo dos nossos encontros. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Quando a gente pensa em cativeiros invisíveis, a gente pode imaginar uma gama de assuntos, vários assuntos. E eu tenho certeza que esses assuntos que nós vamos falar vai mexer conosco, vai mexer com o nosso coração, vai mexer com muito daquilo que nós pensamos sobre cativeiros invisíveis. Tá bom? Então, o meu propósito é mostrar que nós estamos, sim, cativos de algo ou alguém. Que muitas vezes nós estamos presos a correntes que nós não estamos vendo. E muitas vezes nem estamos percebendo isso. Eu quero falar sobre pecados aceitáveis em nossa vida. Pecados que até às vezes são intocáveis, que estão no nosso coração. Ou pecados de estimação que estão no nosso cotidiano, mesmo que a gente não perceba. A gente está lidando com o pecado em diversos momentos, em diversas gamas da nossa vida. E muitas vezes nós ignoramos esses pecados. Ou achamos que não é nenhum tipo de problema. Muito por falta de conhecimento, ou por falta de atenção, ou porque nós não queremos mexer nessa caixinha. A gente quer deixar ela lá. Mas eu quero trabalhar esse assunto com você porque eu entendo que é muito pertinente para os nossos dias hoje. Porque, gente, alimentar pecados invisíveis ou viver no cativeiro invisível é algo muito sutil. Você vai indo aos poucos. São pequenas atitudes, pequenos gestos que nós não damos atenção, mas o resultado é de prisão. O resultado é de morte de esperança, é de desfalecimento de vida. E eu quero mostrar alguns casos para você de pessoas que começaram com algo pequeno e hoje estão, enfim, lidando com prisões em sua vida. Recentemente a gente viu famosos que estão presos porque não souberam controlar os seus desejos, pequenos desejos. Um exemplo deles, Robinho. Caso típico do que aconteceu com um jogador casado, com filhos, que alcançou sucesso, fama, dinheiro, mulheres, que ao longo da sua vida lidou com flertes, traições, mentiras, e aí então, perto do fim da sua vida, perto do fim da sua carreira, vem um escândalo de abuso sexual e, consequentemente, prisão. Outro caso, de um desejo de alguém que levou a lidar com consequências trágicas. Flor de Lis. Recentemente, nós vimos o caso da Flor de Lis, ela foi presa, condenada por matar o seu marido, mas por que ela matou o seu marido? Foi constatado por conta do dinheiro, o desejo que ela tinha pelo dinheiro. Ela planejou a morte do marido dela durante 2 anos. Durante 2 anos. E aí então veio o resultado da condenação, resultado das pequenas atitudes dela, esse resultado desse desejo dela fez com que toda a sua família agora lidasse com essa situação. Toda a sua família praticamente destruída, presa por conta de um pecado, de algo que foi crescendo em seu coração. Outro típico caso de alguém muito famoso, muito semelhante ao Robinho, Daniel Alves. Eu não coloquei a camisa do São Paulo aqui, tá? Só para você não ficar bravo comigo, mas era porque uma foto ficou bonitinha ali, tá? Mas Daniel Alves, outro jogador que também lidou com fama, também lidou com dinheiro, também lidou com fértil, também que lidou com traições, lidou com diversas coisas e aí então foi preso por uma agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. Ou seja, o desejo sexual do Daniel Alves levou ele a essa escravidão, levou ele a ser preso. Bom, pessoal, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que deram abertura para aparentes pequenos desejos que eles não imaginavam a consequência que isso traria, ou a consequência disso, pequenas ações que levaram eles à prisão,
levaram eles a viver um cativeiro. E isso não fica só na vida real, também muito propagado na vida fictícia. E a gente se alimenta dessas coisas. Por exemplo, uma série chamada Euforia. Eu espero que você não tenha assistido, porque eu comecei a assistir junto com a Mari, eu parei. Uma série muito pesada, aonde a gente vai ver ali que em toda aquela série, as pessoas elas estavam em busca de algo, ou de suprir o seu desejo, mas estavam se tornando escravas e dependentes dessas coisas. A história de cada personagem parece que vai de mal a pior. A gente vê pessoas ali buscando satisfação no sexo, pessoas buscando satisfação em ser desejada, pessoas buscando satisfação nas drogas, pessoas buscando satisfação em relacionamentos, em aprovação dos outros, aprovação da família, busca por justiça, vingança, traição, assassinato, dinheiro, vícios relacionados a drogas, baladas, prazeres, bebidas e tantas outras coisas. A realidade que essa série mostra é que eles viviam cativos e escravos do seu desejo. Eles viviam dessa forma e achavam que isso era normal. Achavam que o propósito da vida deles era esse. O fim último da vida deles era esse. A vida deles se resumia a isso. E esse é um tipo de série de ficção que alimenta o viver em cativeiros no nosso dia a dia hoje. A gente assiste essas coisas, a gente torce para essas coisas, e quando a gente menos espera, a gente está vivendo essas coisas. A gente está vivendo isso. E aí então a gente vai lidar com esse tema de cativeiros invisíveis. O que são cativeiros invisíveis? Cativeiros invisíveis estão ligados a um desejo em nosso coração que controla o meu viver, o meu pensar e o meu sentir. Desejos que nós já estamos acostumados, que são socialmente aceitos pelos outros. E não achamos que é um problema, não achamos tão ruim assim. Mas esses desejos, eles são perigosos, pois eles nos dão uma sensação de liberdade quando nós obtemos, mas a verdade é que aos poucos eles estão nos aprisionando. Eu não sei se você já viu aquele exemplo típico do gatinho brincando com um novelo de lã. Está lá o gatinho brincando com um novelo de lã, e aí o novelo de lã vai se abrindo, e o gatinho vai entrando, porque ele está se divertindo. E chega um certo momento que o gatinho, ele está tão entrelaçado no novelo de lã, que o novelo de lã ali se enrosca no seu pescoço, prende as suas pernas, e na hora que ele tenta sair, o que acontece com esse gatinho? Ele morre. Essa é uma ilustração que nós usamos muito para falar sobre o efeito do pecado na nossa vida. A gente vai flertando com o pecado, a gente vai brincando com o pecado, a gente vai se relacionando com o pecado, e ele só vai se abrindo, e nós vamos entrando, e vamos se divertindo, e quando a gente deseja então sair, a gente já percebe que está preso, a gente percebe que essa diversão trouxe destruição, essa diversão trouxe perdição, essa diversão trouxe morte, porque o salário do pecado é a morte. E aí, a pergunta que muitos me fazem, ou podem até fazer, mas Arthur, nós estamos cativos do quê? E por que nós não enxergamos? Nós estamos cativos, em primeiro lugar, do pecado. E o pecado gera essa cegueira em nossa visão. É por isso que a gente não consegue enxergar muitas coisas no nosso cotidiano. Por isso que a gente aceita muitas coisas. A gente precisa entender o que Jesus diz em João 8,34. Jesus diz, respondendo à multidão, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. A nossa história se resume a alguns momentos, onde Adão peca, e aí por conta deste pecado de Adão, por conta dessa desobediência de Adão, agora todos nós estamos em uma única condição, escravos do pecado. Essa é a nossa condição, essa é uma natureza herdada. Se Adão deixou algo para nós, hoje é esta natureza. O pecado. Nós somos pecadores. A Bíblia aponta para essa condição. A Bíblia nos mostra que somos pecadores. Que a gente está longe de agradar e viver de forma que agrada a Deus. Pois o nosso desejo está sempre inclinado para o mal. Sempre inclinado para o mal. E eu quero mostrar para vocês quais são as ramificações do pecado. Primeiro, o pecado ele está dividido em 3 pontos. E são esses 3 pontos: natureza, ato e culpa. Ok? Então,
a nossa natureza pecaminosa, ela permanece. Ela permanece. Nós somos culpados em relação ao pecado, porque nós cometemos uma transgressão a Deus, a autoridade máxima. Isso requer pena máxima. Mas nós somos pecadores, então os atos contínuos de pecado estão em nós todos os dias. A gente peca todo dia. A gente é escravo disso todo dia. Só que a Bíblia vai nos dizer que Cristo, em certo momento, veio para nos livrar da culpa. Ele rasgou a cédula de dívida. Ou seja, Ele eliminou o efeito da culpa. Nós não somos mais condenados, nós somos salvos. Só que ainda assim, em nossa vida, nós lidamos com os efeitos do pecado a respeito da nossa natureza e dos atos. Estamos livres da culpa do pecado, mas nós estamos em constante luta contra o ato de pecar. Cativos do pecado, livres em Cristo da condenação do pecado, mas ainda assim nós precisamos lidar com os atos de pecado e com as consequências do pecado na nossa vida. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É o efeito do pecado. E o pecado está em nosso cotidiano todos os dias. Então, logo após você se converter, logo após você crer em Jesus, logo após você ser salvo, nós agora vivemos um processo chamado santificação, onde a gente vai buscar agradar a Deus com a nossa vida, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de viver. Só que para isso a gente precisa lutar contra o pecado todos os dias. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Me siga, é uma luta diária. A lei de Deus nos mostra o quanto nós somos falhos. A lei de Deus nos mostra o quanto nós somos pecadores. A lei de Deus nos mostra que nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos, pela nossa força, pelo nosso braço. Pecado, pessoal, é errar o alvo. O pecado cortou a conexão que nós tínhamos com Deus. O pecado desconfigurou o nosso padrão de fábrica, de buscar a Deus. O pecado nos fez cegos para Deus. O pecado nos afasta de Deus. Ou seja, tudo aquilo que o pecado toca, ele mata. Tudo aquilo que o pecado toca, ele destrói. Tudo aquilo que o pecado toca, ele apodrece. Tudo aquilo que o pecado toca, ele faz perder a força. Tudo aquilo que o pecado toca, ele faz perder o brilho. Tudo aquilo que o pecado toca, ele escraviza. Ele escraviza. Então, essa é a nossa condição. É por isso que a gente peca tanto. O pecado é como um câncer maligno em nosso coração. É como um câncer. Um tumor que tem um potencial ilimitado, que invade os tecidos vizinhos do nosso corpo e vai invadindo outras áreas. O famoso processo da metástase. Um processo onde as células cancerígenas invadem outros espaços do nosso corpo, então vai tomando todo o nosso corpo. Isso é o pecado. Ele vai afetando várias áreas do nosso corpo. Então, o pecado, se deixado à vontade, ele vai se espalhar pelo seu ser, contaminando todas as áreas da sua vida. E Jesus já disse algo sobre o pecado. O problema do pecado não é aquilo que está lá fora, é aquilo que está dentro. A maldade do homem não está lá fora, não vem de fora, está dentro de nós. E o pecado não para de crescer em nosso coração. Eu concordo muito com o que Joe Owen diz. Ele diz que o pecado é como uma erva daninha, que cresce em segredo e só se torna visível quando já está profundamente enraizada. O pecado é uma erva daninha no jardim da nossa alma, que faz com que a gente seja sufocado, que a gente perca o ar, que a gente perca a força. Ele arranca de nós a felicidade que Cristo nos criou para viver. É isso que o pecado faz. Eu concordo muito com o que John Bunyan diz. Ele diz o seguinte: os pecados interiores são como vermes que corroem a madeira por dentro, tornando-a frágil e podre. Esse é o efeito do pecado em nosso coração, em nossa vida. Então chegamos a uma conclusão. A primeira conclusão que eu quero que você chegue é que já somos cativos do pecado. Já estamos presos a essa condição. Nós somos levados e arrastados para essa condição, para essa prisão. Essa é a nossa natureza. Se tem algo que você é bom, é pecar.
Se tem algo que nós somos muito bons, é em pecar. Nós somos muito bons para isso. Porém, eu quero que você entenda que existe uma outra escravidão. Uma escravidão que vivemos de forma intencional. Uma escravidão que vivemos de forma voluntária. Como pecadores, a nossa preferência de vida é nos entregarmos aos nossos desejos. É escolhermos a escravidão. Arthur, mas por que disso? Porque, pessoal, ao longo da vida, nós vamos deixando a nossa convicção sobre o pecado perder força. Ao longo da vida, a gente vai perdendo a força. A gente vai olhando para o pecado e vai falando assim, não é tão ruim assim. Eu não sou tão ruim assim. Eu sou bom. Esses caras que falam de pecado, eles são muito radicais. São muito radicais. Vamos ouvir aquele líder, aquele pastor, aquelas pessoas que estão tentando suavizar o pecado. Estão dando outro nome para o pecado. Estão deixando a nossa vida mais tranquila. Ou vamos procurar pessoas que estão dizendo aí que nós precisamos atualizar a Bíblia. Que todo mundo vai ser salvo. A gente vai perdendo um pouco da convicção do que o pecado é. E do poder que o pecado tem em nossas vidas. A gente começa a ouvir pessoas dizendo que o homem é o centro. A gente ouve pessoas dizendo que a verdade é uma questão de opinião. A gente ouve pessoas dizendo que, olha, o ápice da vida é o prazer, então busque o prazer. São esses tipos de líderes que nós estamos procurando. E são esses tipos de pessoas e esse tipo de fala que vai fazendo com que a gente perca a convicção do que é o pecado. Porque as pessoas vão dizer para você, busque aquilo que te faz bem. Busque aquilo que te faz bem. E aí um outro problema que a gente lida é o meio. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ou seja, o mundo já é do maligno. Este é um outro fator que interfere e molda as nossas convicções sobre santidade. Sobre a nossa vida com Deus. A sociedade, pessoal, pode ver o pecado não como um problema, mas Deus vê como um problema. E nós, como filhos dele, nós não podemos aceitar esse estilo de vida, de aceitar os pecados. O nosso grande problema é que nós começamos a deixar pequenos pecados nos acorrentar. Pequenos pecados se transformarem em cativeiros invisíveis. Eu quero explicar um pouco como que funciona esse sistema de cativeiros invisíveis para você. Primeiro, nós precisamos partir de um ponto que o nosso coração é pecaminoso. O nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele tem um modo operante de buscar aquilo que nos satisfaça momentaneamente. É um coração pecaminoso. Só que nós lidamos com a influência de um mundo pecaminoso. De um mundo que é favorável à nossa natureza pecaminosa. Um mundo que a sua criação, e na sua criação e nas coisas que temos lá fora, nos banquetes que nós temos lá fora, são super favoráveis a alimentar o quê? O nosso coração pecaminoso. E aí então quando nós unimos essas duas coisas, o que nós temos? Cativeiros invisíveis. Cativeiros invisíveis. Cativeiros invisíveis são pecados que já estamos tão acostumados que nós não vemos mais as suas correntes nos prendendo. São costumes, vícios, pecados de estimação. São invisíveis na nossa vida diária, mas esses pecados não são aceitáveis para Deus. Cativeiros invisíveis são pecados que nós nos acostumamos com o cheiro deles. Eu não sei se você já viu gambá. O gambá, quando ele solta aquele odor dele, todo mundo sente. O único que não sente o cheiro, quem é? O próprio gambá. Por quê? Ele já está acostumado com o cheiro. Quando a gente peca, em muitos momentos da nossa vida a gente nem sente mais a dor do pecado, porque a gente já está acostumado com a podridão do pecado. A gente já está acostumado. Sabe, então, cativeiros invisíveis são hábitos e vícios
maus hábitos que nos escravizam e nos mantêm cativos. E o que pode ser os maus hábitos, Arthur? O que pode ser esses cativeiros invisíveis? Eu quero mostrar para você alguns cativeiros invisíveis. Um dos principais cativeiros invisíveis que causa dependência nas pessoas é esse aqui, ó. Nelsoro. Eu tenho certeza que tem vários aí com ele na bolsa aqui agora. Tenho certeza. Não vou pedir para você levantar, não vou fazer oração de libertação, tá bom? Fica tranquilo, tá ok? Mas, gente, isso aqui é um escravizador. Você está dependente disso. Eu lembro uma vez, eu vou contar, a Mari vai ficar brava comigo, mas eu vou contar. Tá bom, amor? Te amo, tá? Mas eu lembro que a Mari estava doente um dia, pessoal. E aí, o que eu fiz? Ela estava lá, nariz trancado e tal. Eu falei assim, a situação dela tá bem difícil. Eu vou comprar o Nelsoro para dar uma aliviada, pelo menos para ela conseguir dormir. Para que eu fui fazer isso, galera? Nossa, dependência rolou solta. Ela não admite. Por quê? O viciado não quer admitir que é viciado, não é verdade? Mas ela aqui, ó, se deixar, ela diz que parou. Eu acredito, tá bom? Porque eu não quero problema em casa, tá certo? Mas é um negócio viciante. Toda hora você está lá, ó. Toda hora você está ali, sabe? É um negócio viciante. Mas eu não quero só falar disso, tem muitos outros. E eu queria ter a ajuda de vocês. O que vocês acham que hoje, no nosso cotidiano, pode ser um hábito escravizador? Celular, muito boa. É um hábito escravizador. Oi? Nossa! Vai arrumar briga com um monte aqui. Agora, né? Que mais? Oi? Muito bom, hein? Mais alguém? Mais algum cativeiro moderno aí, galera? Hã? Oi? Não entendi. Chocolate, esse pega, hein? Esse pega muito, é verdade. Mais alguém? Coca-Cola, nossa, arrumou, hein? Esse daí é viciante mesmo. Mas, gente, se a gente for parar para pensar, olha só quantas coisas nós comentamos aqui que estão no nosso cotidiano e a gente nem percebe que a gente é dependente disso. E eu vou colocar algumas listas de coisas aqui, tá bom? Por exemplo, insônia pode ser um cativeiro na nossa vida. O dormir muito pode ser um cativeiro na sua vida. A preguiça pode ser um cativeiro na sua vida. A gula pode ser um cativeiro na sua vida. Sabe aquela coisa da gente comer lá e, não, só mais um pouquinho. Não vou jogar fora, não vou negar. Sabe? E a gente vai lá comendo de forma compulsiva, sabe? A gente às vezes come muito para lidar com ansiedade, aquela coisa toda. A gula pode ser um cativeiro, drogas um cativeiro, o álcool pode ser um cativeiro, apostas pode ser um cativeiro na sua vida. Outra coisa, cafeína, e aí eu incluo energético. Porque já viu as pessoas lá que vivem assim, ó, na abstinência de café? Ai, meu Deus, o meu dia não começa enquanto eu não tomar um cafezinho. Eu tô com dor de cabeça por causa do café. Falta de café na minha vida. Sabe, o café causa essa abstinência nas pessoas. O energético causa abstinência na vida das pessoas. São cativeiros. Outra coisa, outra lista. Chocolate pode causar esse cativeiro na sua vida. Aquela coisa do docinho pós-almoço. Gente, o que uma falta de doce não faz no controle das nossas ações? Você quer deixar uma mulher feliz naqueles dias, só colocar uma barrinha de chocolate lá. Muda o humor. Sai do ódio para a alegria. Sai da raiva para o amor. Aquela coisa toda impressionante. E na vida do homem também. Sabe, chocolate. Eu mesmo falo, eu tenho um problema gigantesco com chocolate. Eu preciso comer chocolate todo dia depois do almoço ou na janta. Todo dia. Eu confesso, gente, eu tenho um problema com isso, eu sou um chocolatra. Sabe? Então a gente lida com isso, porque o chocolate, o doce, pode mudar até o nosso humor, a nossa personalidade. Outra situação, as mentiras. São cativeiros. A gente vive mentindo. Fofoca. Aquela busca por aceitação no meio do grupo. Então eu vou fofocar aqui, porque eu sei que o grupo gosta de uma fofoca. Gosta de fofoquinha. Ô povo crente que gosta de fofoca, né? Eita, aquela coisa toda. O ficar, pessoal, pode ser um hábito escravizador na sua vida.
Outra coisa, um hábito escravizador, o sexo, pornografia, redes sociais, a aprovação das pessoas, medo de dizer não para as pessoas. Isso é um hábito escravizador. Medo de dizer não para as pessoas. Relacionamentos abusivos. Amizades tóxicas. Flertar, o desejo de flertar, o desejo da conquista, isso pode ser um cativeiro invisível na sua vida. Outras coisas que podem ser a vaidade. Essa coisa da busca por um corpo perfeito, pela estética, pela beleza, academia. Esportes pode ser um cativeiro invisível na sua vida. Outras coisas, estudar pode ser um cativeiro invisível na sua vida. Quantas pessoas eu vejo que estão passando por muitas dificuldades emocionais por conta da pressão que se coloca a respeito do estudo de nota. A pressão que os outros colocam sobre você. Isso pode ser um cativeiro na sua vida. Outra coisa, séries, músicas, novelas podem ser um cativeiro na sua vida. Você está tão viciado nisso que você não tem tempo para outra coisa. Outras questões, videogame. Eita, isso daí pega. Videogame. Eu vejo vários problemas em casamentos a respeito de videogame, por conta de videogame. Do marido que quer viver só jogando videogame e não quer ajudar a esposa. Sabe, são cativeiros. Filhos que não querem ajudar os pais, os seus familiares por conta de videogame. Filhos que não estudam, não procuram crescer na vida por conta de videogame, porque estão escravizados ao videogame. Outras questões, o ser compulsivo nas compras, em tantas outras coisas que nós podemos ser. Outro hábito escravizador, dinheiro, o medo, a ansiedade e até mesmo sua família. Os problemas que você tem com a sua família, ou que você se acha o redentor da sua família, são cativeiros invisíveis. São coisas pequenas que vão tomando nosso coração, mas elas são perigosas. Abismo que vamos abrindo, e um abismo que vai puxando o outro, é um pecado chamando o outro, são correntes invisíveis que vão deixando a gente imóvel, que vão nos enlaçando. E aí então faz com que a gente perca a força de lutar. Mas eu quero dizer algo para vocês, que a Bíblia, pessoal, ela é um instrumento de Deus para revelar as intenções do nosso coração. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz para trazer luz às intenções do nosso coração. Para trazer luz às intenções do nosso coração. Eu quero que você entenda que essas são pequenas coisas que, de certa forma, estão roubando o seu contentamento, estão roubando a felicidade que você pode encontrar em Cristo. Pois você acredita que a sua vida, ela só tem algum sentido se você obter essas coisas. Se no seu relacionamento você vive essas coisas. Se na sua vida você tem essas coisas. E eu concordo muito com o que Jerry Bridges, no livro Pecados Intocáveis, ele diz: tolerar esses pecados em nossa vida espiritual é tão perigoso quanto tolerar um câncer em nosso corpo. Os pecadinhos acabam levando a pecados mais graves. Esses pecadinhos vão levando a gente para pecados mais graves. Sabe, então, nós acabamos o quê? Escravos do pecado. E o texto continua dizendo, eu quero abrir aqui com você. Olha só o que Paulo diz. Paulo é alguém que está numa condição, que entende que está numa condição escravizada pelo pecado. E que muitas vezes, pessoal, ele se questionava, até quando que ele ia viver nessa condição? Até quando ele ia viver nessa condição? E nós devemos nos questionar, porque até quando que nós vamos viver nessa condição? Porque se nós estivermos lutando com as nossas próprias forças, eu digo para você que a gente vai perder sempre. Sempre. Porque basicamente a nossa dinâmica de vida é essa. Olha o que Paulo diz em Romanos 7, 18 e 19, um texto muito conhecido. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Paulo reconhece a sua condição de pecador. Paulo reconhece a sua condição de escravo do pecado.
Paulo reconhece que ainda em sua jornada de vida, ele tem uma luta contra cativeiros invisíveis, contra pecados de estimação. Paulo ele tem a ideia de que há uma luta dentro de si, aquilo que ele diz em Gálatas 5, há uma guerra dentro de mim, da carne e do espírito, há uma guerra dentro de nós. Sabe, e aí então Paulo vai ser muito sincero dizendo, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Paulo parece que está aqui num dilema de vida, lidando com as questões do seu coração, lidando com esses pecados invisíveis, esse cativeiro invisível, esses desejos do nosso coração. E Tiago vai falar um pouco mais sobre o nosso coração. Tiago 4 vai dizer que nós vivemos pedindo coisas a Deus, a fim de usá-las para o nosso prazer. Nós pedimos para Deus coisas, a fim de usá-las para o nosso próprio benefício. Eu concordo muito com o que Agostinho diz. Ele diz o seguinte, que o pecado começa no desejo, na mente e no coração, antes de se manifestar em ações visíveis. Todo pecado aceitável, todo hábito escravizador, todo cativeiro invisível começa pelo desejo. Desejo que você coloca acima de Deus, pois você acredita que esse desejo é suficiente para você viver e que Deus não é suficiente para todos os dilemas da sua vida, para todas as áreas da sua vida. A verdade é que nós estamos buscando pequenos ídolos que tragam satisfação, que tragam prazer momentâneo, que têm poder para mudar quem somos, que são muletas que nos ajudam a andar e viver. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos criando pequenos altares na nossa vida e colocando essas pequenas coisas no lugar de Deus. Nós estamos criando ídolos. Nós estamos nos voltando para ídolos. Nós estamos dizendo que desejamos mais a criação do que o Criador. E eu concordo muito com o que esse autor de Hábitos Escravizadores ele diz o seguinte: todos nós já experimentamos desejos incontroláveis que não aceitam não como resposta. Ele continua dizendo, vícios é escravidão a uma substância, atividade ou estado mental que controla e torna-se o centro da vida, que se opõe à verdade de tal maneira que até mesmo as más consequências não trazem arrependimento, conduzindo a um distanciamento cada vez maior de Deus. Eu quero dar um exemplo para você. Alguém, por exemplo, que lida com álcool. O álcool coordena, move o coração da pessoa. Por quê? Aquele que é alcoólatra, aquele que bebe, ele considera os seus próprios interesses. Ele coloca o seu próprio interesse acima da família. O bêbado, ou a pessoa que bebe, não bebe para glorificar a Deus. Não bebe para amar o próximo. Ele bebe para satisfazer o seu próprio desejo. Ele bebe para satisfazer o seu próprio prazer. Ele bebe buscando liberdade. Ele bebe buscando alívio da dor, do temor. Ele bebe porque ele quer se esquecer de algo. Ele bebe por vingança. Ele bebe por muitas outras coisas. Outro exemplo, alguém que está lidando com pornografia. E outros tipos de adultério, fornicação. Fornicação é você se relacionar sexualmente antes do casamento. Como que funciona essa didática? A didática funciona o seguinte, que a pornografia, o sexo, apresenta para você um prazer imediato. E que muitas vezes você acha que não vai ter consequência nenhuma. E você acredita que não vai ter consequência nenhuma. Outra situação, apostas. Como que a gente cai nas apostas? Porque a gente vai lá e aposta. E daqui a pouco a gente fala assim, na próxima eu vou tirar a sorte grande. Na próxima. E aí quando a gente vê, a gente já usou todo o nosso dinheiro. E a gente entra em dívida. Outra situação, comida. É só mais um prato. É só mais um doce.
vai que não dá nada. E a gente pode refletir e aplicar para muitas coisas da nossa vida. Vícios, atitudes, hábitos pequenos que vão se transformando numa bola de neve e vão ficando maior a cada dia. Só que eu quero mostrar algo para você. Olha só o que Mateus 6,24 diz. Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Deixa eu dizer algo. O nosso coração busca por satisfação. O nosso coração busca por um Senhor. Alguém que seja Deus. Ou nós colocamos a Deus, ou nós colocamos a nós mesmos nesse lugar. Nós nos colocamos nesse lugar. Só que a verdade, pessoal, é que nós achamos que estamos no controle. Mas, na verdade, quem está no controle da nossa vida é o diabo. Porque se estamos buscando nossa satisfação no pecado, estamos buscando a nossa satisfação na enganação e na mentira que o diabo conta, que vai te oferecer tudo aquilo que você precisa. Mas o que ele te oferece, o que o diabo está te oferecendo, é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Morte significa você deixar de desfrutar da bênção de Deus, deixar de desfrutar da promessa de Deus, deixar de desfrutar da presença de Deus, deixar de desfrutar da alegria de Deus, deixar de desfrutar da paz que excede todo entendimento de Deus, deixar de desfrutar da beleza, da santidade de Deus. Basicamente, um exemplo bem rápido. Eu não sei se você já assistiu Piratas do Caribe, mas tem aquela cena lá que eles estão navegando em alto mar e aí então encontram sereias. Sereias que elas se transformam, elas tomam forma do desejo de cada um, daquilo que cada um sonha, daquilo que cada um quer. E aí então eles são enganados por isso e vão e abraçam as sereias. E qual que é o propósito das sereias? Levar eles para o fundo do oceano e matá-los. É isso que o pecado faz. Ele vem com uma aparência bonita, ele vem com uma boa proposta. A gente acha que está controlando a situação, mas na verdade nós já estamos sendo marionetes do pecado, já somos marionetes do diabo. E o pecado começa assim, a escravidão começa assim, o cativeiro invisível começa assim, pelo pecado, quando nós estamos despreparados, fracos espiritualmente. E aí então vem a paixão cega por aquela situação, por algo que você conquistou, por algo que você viveu, algo gostoso que você sentiu. E aí então você flerta com isso. E aí vem o flerte com o pecado. Vem o flerte com o pecado. E aí o flerte agora se transforma em amor. Um ato de traição. Porque você agora deseja amar o pecado e não olhar mais para Deus. Você virar as costas para Deus. E é nesse ponto que você começa a viver a escravidão. E se rende à adoração. Se rende ao ídolo. E quando você está nessa condição, eu quero dizer para você que o resultado é tragédia. Achamos que estamos no controle, mas na verdade nós estamos sendo controlados. Cativeiros invisíveis. Cativeiros invisíveis. E na dinâmica de servir a dois senhores, existem dois tipos de reino. O primeiro, o reino do Deus Trino. O segundo, o reino de Satanás e dos seus ídolos. Você pode decidir viver através da luz de Cristo e da sua palavra, ou na escuridão das trevas. Você pode decidir viver adorando, confiando, obedecendo e amando a Deus. Ou você pode adorar, confiar, obedecer e amar os seus desejos, os nossos desejos pecaminosos. Você pode escolher viver em liberdade ou em escravidão. Você pode escolher a vida ou a morte. Você pode escolher o verdadeiro prazer e alegria
ou prazer temporário, mas dor definitiva. Você pode escolher o verdadeiro prazer e alegria, ou prazer temporário, mas dor definitiva. Mas muitos vão olhar para mim e falar assim: Arthur, cara, eu olho para tudo isso, eu vejo que eu tenho muito pecado invisível, muitos pecados mesmo, mas Arthur, eu não consigo me libertar deles. Eu já ouvi muito isso em aconselhamento, e a minha resposta é: não diga que você não consegue, a verdade é que você não quer, a verdade é que você não está disposto, porque Deus já nos deu tudo para a vida em piedade. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para vivermos livres pelo Espírito. Eu concordo muito com o que Dani Simões, um pastor da Memorial, disse. Ele diz o seguinte, que a ordem da sua vida está diretamente relacionada à ordem dos amores, dos seus amores. Quando você colocar os seus amores em ordem, a sua vida também ficará em ordem. Quando Deus se tornar seu maior amor, Ele colocará todo o resto em ordem. Deus é especialista em dar cor ao caos. Deus é especialista em trazer esperança para a tragédia. Deus é especialista em tirar a pessoa do fundo do poço e levar para um lugar de restauração. Deus é especialista em consolar corações. Deus é especialista em transformar histórias que para muitos parecem impossível. Deus é especialista. Deus é especialista nisso. E olha só o que Paulo continua dizendo. De um libertador que veio para os cativos. Paulo diz o seguinte no fim, ali do capítulo 7, versículo 24 e 25, diz: como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Paulo está dizendo assim, graças a Deus, que a resposta está em Cristo Jesus. E essa resposta já foi dita no Antigo Testamento, já foi profetizada lá no Antigo Testamento. Eu quero mostrar isso para você. Olha só, em Isaías 61, versículo 1 e 2 diz: o Espírito do Senhor, uma profecia de Isaías, dizendo sobre aquele que viria: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Isaías está descrevendo a missão de Jesus. Descrevendo a missão de Jesus, para aquilo que Jesus viria. E eu quero olhar para você agora no Novo Testamento. Olha só o que o texto diz. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus, então, fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer a todos: hoje se cumpriu. Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ler. Se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo aquilo. Pessoas que estavam sem esperança. Pessoas que estavam vivendo seu cativeiro invisível. Pessoas que achavam que não tinham mais para onde correr ou o que fazer. E aí então Jesus recita essa mensagem, essa profecia. Olha para os olhos de cada um deles e diz assim: olha, hoje
se cumpriu essa profecia. As correntes se quebrar. Você está livre. Você pode encontrar paz em mim. Você pode encontrar consolo em mim. Você pode encontrar verdade em mim, porque o meu fardo é leve, porque o meu fardo é suave, porque a vida que eu tenho para você, ela é plena. Pessoas sem esperança, pessoas que estavam sem esperança, encontraram em Jesus a libertação dos seus cativeiros invisíveis. E você também pode encontrar isso. Então, para a gente refletir e praticar, primeiro, cativeiros invisíveis não são nada para o Deus do impossível. Cativeiros invisíveis não são nada para o Deus do impossível. Segundo, evite todo pecado se puder, mas quando pecar, não desanime, não pare, busque o perdão. Busque o perdão. E o meu desafio para você, há um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O meu desafio para você hoje é esse: examine o seu coração e você encontrará muitos pecados que precisam ser confessados. Examine o seu coração e você encontrará muitos pecados que precisam ser confessados. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E que agora você possa exercer esse desafio de examinar o seu coração e perceber quais são os cativeiros invisíveis, os pecados de estimação, os pecados aceitáveis que estão tomando conta do seu coração, que estão moldando o seu pensar, o seu viver, o seu falar. Feche os olhos, tem esse tempo com Deus. E se você percebeu na sua vida e nessa autoanálise que há pecados que você precisa confessar a Deus, eu quero orar junto com você. Eu não vou te convidar a vir na frente, mas se você percebeu que tem pecados que você precisa confessar e entregar a Deus, eu quero só que você levante sua mão, porque eu quero orar junto com você. Se você, amém, 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 amém. Você pode abaixar sua mão, vamos orar juntos. Deus, muito obrigado, Pai, porque as Tuas mãos nos abraçaram quando nós não merecíamos, porque o Teu amor nos alcançou quando nós estávamos distantes do Senhor. Muito obrigado, Pai, por não nos definir pelo pecado que cometemos, mas nos chamar pelo nome. Muito obrigado, Deus, por não nos chamar mais de pecadores, malditos, mas chamar de filhos, amados que alcançaram no Senhor, pelos Teus méritos, o favor de serem chamados de filhos. Muito obrigado, Jesus, por naquela cruz decretar que está consumado, está pago o preço do pecado, e nos dar a esperança que um dia a nossa natureza, Deus, vai ser transformada. A nossa natureza vai ser transformada. A nossa natureza vai ser restaurada ao padrão de fábrica. A nossa natureza vai ser restaurada a viver pelo Teu propósito, podendo Te olhar nos olhos, podendo Te abraçar, podendo estar contigo, sem medo, sem receio, apenas pleno de alegria, livres do cativeiro, vendo as correntes que
nos algemavam, nos prendiam, sendo queimadas pelo fogo do teu amor. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça. Muito obrigado por se entregar por nós. E o nosso desejo agora, Deus, é nos entregar para ti. O Senhor é o dono do nosso coração. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o autor da vida. Nos perdoa, Pai, porque em muitos momentos nós adoramos a criação e não o Criador. Então nós queremos nos render, ó Pai, em te buscar mais, em estar atento, examinando nosso coração, para tirar tudo aquilo que te desagrada e colocar e buscar aquilo que te agrada, pois essa é a tua vontade para nós. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.